A introdução do conceito de ondas de probabilidade resolve, de certa forma, o paradoxo de as partículas serem ondas ao introduzir a questão no novo contexto, mas, ao mesmo tempo, leva ao aparecimento de um novo conjunto de conceitos opostos ainda mais importante, o da existência e não existência. Este par de opostos transcende também a realidade atômica. Nunca podemos afirmar que uma partícula existe numa determinada posição, nem podemos afirmar que não existe. Sendo um padrão de probabilidades, a partícula tem tendência para existir em várias posições e manifesta assim uma estranha espécie de realidade física entre existência e não existência. Não podemos, assim, descrever o estado de uma partícula em termos de conceitos opostos concretos. A partícula não está presente num determinado local, nem está ausente. Não se desloca da sua posição, nem permanece em repouso. O que muda é o padrão de probabilidade e, assim, as tendências para a partícula existir em determinadas posições. Nas palavras de Robert Oppenheimer, se perguntarmos, por exemplo, se a posição de um elétron permanece invariável, temos de responder não. Se perguntarmos se a posição do elétron se altera com o tempo, temos de responder não. Se perguntarmos se o elétron se controla em repouso, temos de responder não. Se perguntarmos se encontra em movimento, temos de dizer não. A realidade encarada pelo físico atômico, tal como a realidade do místico oriental, transcende o estreito conjunto dos conceitos opostos. As palavras de Oppenheimer parecem ser um eco das palavras da Upanishad. Move-se, não se move. Está distante, está perto. Está contido em tudo e está ausente de tudo. Energia e matéria, ondas e partículas, movimento e repouso, existência e não existência. Estes são alguns dos conceitos opostos ou contraditórios que são transcendidos na física moderna. De todos estes pares, o último parece ser o fundamental, e, no entanto, em física atômica, temos de alcançar ainda mais longe do que os conceitos de existência e não existência. Esta é a característica da teoria quântica, quanto mais difícil de ser aceite e que se situa no centro da contínua discussão acerca de sua interpretação. Simultaneamente, o transcender dos conceitos de existência e não existência é também um dos aspectos mais intrigantes do misticismo oriental. Tal como os físicos atômicos, também os místicos orientais lidam com uma realidade que se situa para além da existência ou não existência. E eles sublinham com frequência este importante fato. Assim, Ashwagosha, omnisciência não é nem o existente, nem o não existente, nem aquilo que é simultaneamente existente e não existente, nem aquilo que não é simultaneamente existente e não existente. Defrontados com uma realidade que se situa para além de conceitos opostos, os físicos e os místicos têm de adotar um modo diferente de pensar, onde a mente não se torne solidária com a estrutura rígida da lógica clássica, mas se mantenha dinâmica e com constantes mudanças de pontos de vista. Na física atômica, por exemplo, estamos agora habituados a usar ambos os conceitos de partícula e onda na descrição da matéria. Aprendemos a jogar com as duas imagens, alternando uma e outra, por forma a enfrentar a realidade atômica. Este é precisamente o modo de pensar dos místicos orientais quando tentam interpretar o sentir de uma realidade para além dos opostos. Nas palavras do Lama Govinda,
o modo de pensar oriental assemelha-se muito a um movimento cíclico em torno do objeto da contemplação. Uma impressão multifacetada, isto é, multidimensional, formada pela sobreposição de impressões simples de diferentes pontos de vista. Para vermos como é possível alterar entre a imagem de partícula e a de onda em física atômica, examinemos em mais detalhe os conceitos de onda e partícula. Uma onda é um modelo vibracional no espaço e no tempo. Podemos olhar para ela num determinado instante e veremos então uma função periódica no espaço. Como no exemplo seguinte, essa função é caracterizada por uma amplitude A, a extensão da vibração e um comprimento de onda L, a distância entre dois picos sucessivos. Alternativamente, podemos seguir a deslocação de um ponto definido da onda e veremos então uma oscilação caracterizada por uma determinada frequência, o número de vezes que o ponto oscila para trás e para diante por segundo. Voltemos agora à imagem de partícula. De acordo com as ideias clássicas, uma partícula apresenta uma posição bem definida num qualquer instante, e o seu deslocamento pode ser descrito em termos de velocidade e energia. Partículas que se movem a alta velocidade possuem uma energia elevada. De fato, os físicos raramente usam a palavra velocidade para descrever o movimento de uma partícula. Preferem usar o termo momento, que é definido como a massa da partícula pela sua velocidade. A teoria quântica associa as propriedades de uma onda de probabilidade com as propriedades da partícula correspondente, relacionando a amplitude da onda num determinado local com a probabilidade de aí encontrar a partícula. Onde a probabilidade é elevada e quase certo encontrar a partícula se procurarmos. Onde for baixa, será pouco provável encontrá-la. A informação do modo de deslocamento da partícula encontra-se contida no comprimento de onda e frequência de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento da partícula, o que significa que uma onda que apresente um pequeno comprimento de onda corresponde a uma partícula que se desloca com um momento elevado, e assim com uma alta velocidade. A frequência da onda é proporcional à energia da partícula. Uma onda com uma alta frequência implica uma partícula com uma alta energia. No caso da luz, por exemplo, o violeta tem uma alta frequência e um correspondente pequeno comprimento de onda, consistindo assim de fotões com alta energia e momento, enquanto que a luz vermelha tem uma baixa frequência e um elevado comprimento de onda, correspondendo a fotões de baixa energia e momento. Uma onda com as características das do nosso exemplo não nos diz muito acerca da posição da correspondente partícula. Pode ser encontrada em qualquer posição ao longo da onda com a mesma probabilidade. No entanto, lida-se com frequência com situações onde a posição da partícula é conhecida com alguma precisão, como, por exemplo, na descrição de um elétron no átomo. Neste caso, a probabilidade de o encontrar em várias posições tem de estar confinada a uma determinada região. Um padrão ondulatório é designado por um trem de ondas. É composto de várias formas de onda com vários comprimentos de onda, que interferem de modo destrutivo fora da região X, de tal forma que a amplitude total e a correspondente probabilidade de aí encontrar a partícula é nula,
enquanto que no interior da região X, a interferência é construtiva. Este padrão mostra que é possível encontrar a partícula algures no interior da região X, mas não permite especificar onde. Para pontos no interior da região, apenas podemos dispor das probabilidades da presença da partícula. A partícula tem maior probabilidade de se encontrar no centro, onde a amplitude é maior, do que nos extremos do trem de ondas, onde a amplitude é menor. A dimensão do trem de ondas representa, assim, a incerteza na localização da partícula. A propriedade mais importante de uma tal estrutura ondulatória é a de não apresentar um comprimento de onda bem definido, único, isto é, a distância entre dois picos sucessivos não permanece constante. Existe um desvio em relação a esse valor definido do comprimento de onda, que é função da dimensão do trem de ondas. Quanto mais curto for, maior será o desvio a esse comprimento de onda. Tal fato não tem nada a ver com a teoria quântica, mas deriva apenas das propriedades de um comportamento ondulatório. Os trens de ondas não possuem comprimento de onda bem definido. A teoria quântica entra em campo quando se associa o comprimento de onda com o momento da partícula correspondente. Se o trem de ondas não possui um comprimento de onda bem definido, a partícula não possui um momento bem definido. Isto significa que não existe só uma incerteza na posição ocupada pela partícula, correspondente à dimensão do trem de ondas, mas também uma incerteza no seu momento, causada pela dispersão no comprimento de onda. As duas incertezas estão interrelacionadas, pois a dispersão no comprimento de onda, isto é, a incerteza no momento, depende da dimensão do trem de ondas, isto é, da incerteza na posição. Se pretendermos localizar a partícula com maior precisão, isto é, se quisermos confinar o trem de ondas a uma região menor, tal fato resultará no aumento da dispersão do comprimento de onda e, consequentemente, num aumento na incerteza do seu momento. A relação matemática entre as incertezas do momento e posição da partícula é conhecida como a relação da incerteza de Heisenberg, ou princípio de incerteza. No mundo subatômico, significa que nunca podemos saber simultaneamente com grande precisão a posição e o momento de uma partícula. Quanto melhor conhecermos a sua posição, tanto maior será a imprecisão no seu momento e vice-versa. Podemos decidir conhecer com grande precisão uma das duas quantidades, mas nesse caso teremos de permanecer completamente ignorantes quanto à outra. É importante compreender que, tal como já foi referido no capítulo anterior, esta limitação não é causada pelas imperfeições dos instrumentos de medida, mas é de fato uma limitação do princípio. Se decidirmos medir com precisão a posição da partícula, ela não terá um momento bem definido e vice-versa. A relação entre as incertezas na posição e no momento não é a única forma que assume o princípio de incerteza. Existem relações similares entre outras quantidades, como, por exemplo, entre o intervalo de tempo que dura a ocorrência de um acontecimento atômico e a energia envolvida no processo. Isso pode ser facilmente visualizado se imaginarmos o trem de ondas não como um padrão no espaço, mas como um padrão vibracional no tempo. À medida que uma partícula passa por um determinado ponto de observação, as vibrações do padrão ondulatório começarão por ter, nesse ponto,
sucessivamente uma pequena amplitude que aumentará e decrescerá novamente, até se desvanecer completamente. O tempo de ocorrência de tal acontecimento representa o tempo durante o qual a partícula passa pelo nosso ponto de observação. Podemos dizer que a passagem da partícula ocorre durante um determinado intervalo de tempo, mas não podemos localizá-la com maior precisão. A duração do padrão ondulatório representa assim a incerteza na localização temporal do acontecimento. Tal como o padrão no espaço do trem de ondas não tem um comprimento de onda bem definido, também o correspondente padrão vibracional não tem uma frequência bem definida no tempo. A dispersão na frequência depende da duração do padrão vibracional. E como a teoria quântica associa a frequência da onda com a energia da partícula, então, esta dispersão corresponde a uma incerteza na energia da partícula. Assim, uma incerteza na localização de um acontecimento no tempo corresponde a uma incerteza na sua energia, do mesmo modo que a uma incerteza na localização da partícula no espaço correspondente a uma incerteza no seu momento. Isso significa que nunca podemos conhecer com grande precisão, simultaneamente, quando é que um determinado acontecimento ocorre, ou qual a energia envolvida no processo. Acontecimentos que ocorram num curto intervalo de tempo levam a uma grande incerteza na sua energia. Acontecimentos que envolvam uma energia definida podem apenas ser localizados num largo período de tempo. A importância fundamental do princípio de incerteza é que expressa numa forma matemática precisa as limitações dos nossos conceitos clássicos. Tal como já foi afirmado anteriormente, o mundo subatômico surge como uma teia de relações entre várias partes de um todo unificado. As nossas noções clássicas, oriundas do nosso sentir macroscópico, não se mostram totalmente adequadas para descrever este mundo. Para começar, o conceito de uma entidade física distinta, como uma partícula, é uma idealização que não tem um significado fundamental. Pode apenas ser definido em termos das suas ligações com o todo, e estas são de natureza estatística. Probabilidades em vez de certezas. Quando descrevemos as propriedades de uma tal entidade em termos de conceitos clássicos, como posição, energia, momento e etc., somos levados a admitir que existem pares de conceitos que estão interrelacionados e não podem ser simultaneamente definidos de uma forma precisa. Quanto mais se impõe um determinado conceito a um objeto físico, tanto mais o outro conceito se torna incerto, e a relação exata entre ambas é dada pelo princípio de incerteza. A noção de complementaridade tornou-se uma parte essencial do modo de pensamento dos físicos acerca da natureza, e Bohr sugeriu que tal aspecto pode também ser útil fora do campo da física. De fato, esta noção demonstrou ser extremamente útil há cerca de 2.500 anos. Exerceu um papel importante no antigo modo de pensar chinês, que se baseava no fato de conceitos opostos se situarem em pontos extremos ou complementares. Os sábios chineses representaram esta complementaridade de opostos pelos arquétipos Yin e Yang e viram a sua inter-relação como a essência de todos os fenômenos naturais e de todas as situações humanas. Para uma melhor compreensão da relação entre pares de conceitos clássicos opostos, Niels Bohr introduziu a noção de complementaridade.
considerou a imagem de partícula e de onda como duas descrições complementares de uma mesma realidade, cada uma das quais sendo apenas parcialmente correta e tendo interrelação como a essência de todos os fenômenos naturais e de todas as situações humanas. Niels Bohr estava bem ciente do paralelo existente entre o seu conceito de complementaridade e o pensamento chinês. Quando visitou a China em 1937, numa altura em que a sua interpretação da teoria quântica se encontrava já completamente desenvolvida, ficou profundamente impressionado com a antiga noção chinesa de opostos e, desde aí, manifestou interesse pela cultura oriental. 10 anos mais tarde, Bohr foi agraciado com reconhecimento pela sua importante contribuição para a ciência e para a vida cultural dinamarquesa. E quando teve de escolher um motivo para sua cota de armas, o seu favor foi para o símbolo de Taxi, representando a relação complementar que existe entre os arquétipos opostos de Yin e Yang. Ao escolher este tipo de simbologia para sua cota de armas em conjunção com a inscrição Contraria sunt complementa, os opostos são complementares. Niels Bohr reconheceu a profunda harmonia existente entre a antiga sabedoria oriental e a moderna ciência ocidental.